Graça e paz, irmãos. Segundo de Pedro, capítulo 1. Nós estamos numa série intitulada Crescendo com Pedro e nós já entraremos agora no terceiro sermão. Semana passada nós vimos as 7 virtudes que tem que existir, que deve existir na vida do cristão. Pedro elenca as 7 virtudes, e das quais, se nós não temos crescido nisso, ele diz que nós somos cegos, míopes. No primeiro sermão, nós vimos que Deus já nos deu tudo que é necessário para nós vivermos uma vida piedosa, uma vida santa. Deus já nos deu toda a provisão para que nós possamos fazer e cumprir a vontade dele aqui, e deu toda a provisão para que nós crescêssemos. E hoje, irmãos, o apóstolo Pedro, ele agora vai trazer suas últimas palavras. Ele está se despedindo. Pedro está nos portais da morte. A iminência de sua partida já foi anunciada por Jesus. O tempo de sua partida é chegado. Então aqui, irmãos, nós temos um Pedro velho, que já está de malas prontas para mudar de endereço e sair, usando a sua própria linguagem, a linguagem de Pedro, sair do seu frágil tabernáculo, pois é assim que vocês vão ver que ele se refere ao seu corpo, rumo ao seu lar permanente. E Pedro sabia que ia morrer em breve, de modo que ele desejava uma coisa antes de morrer. E nós vamos ler o que é que ele desejava. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Verem o que é que Pedro, velho, já sabendo que Jesus tinha revelado a morte dele, ele tinha uma coisa a dizer. Ele tinha as últimas palavras. E aí, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Hoje nós iremos olhar, irmãos, as últimas palavras do apóstolo Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 ao 15. Todos encontraram? A palavra de Deus, ela diz assim: por isso, sempre terei o cuidado de, decora essa palavra aqui, lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados da verdade, a verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Qual era o objetivo de Pedro, irmãos? A resposta encontra-se em 2 palavras correlatas. Versos 12, Pedro diz lembrar. Depois ele usa a palavra, pelo menos na minha tradução, versículo 13, trazer à memória. Veja, palavras correlatas. Lembrar, versos 12. Trazer à memória. E nos versos 15, ele termina dizendo, para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de, novamente, lembrar-se destas coisas. Irmãos, de acordo com esses versos que nós acabamos de ler, está claro, óbvio e ululante que Pedro desejava gravar com marcas indeléveis a palavra de Deus
na mente de seus leitores, a fim de que jamais os irmãos dele, a igreja de Cristo, que o próprio Jesus disse: tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro queria que fazer isso, atuar na mente e no coração dos irmãos aqui, a palavra de Deus, a fim de que jamais eles se esquecessem. Ao considerar, irmãos, as implicações presentes e eternas dessa questão, Pedro decide, de acordo com esse texto que vocês acabaram de ler, ele decide, irmãos, continuar a lembrar os irmãos, a lembrar os fiéis, aos remidos, da importância de desenvolver o caráter cristão. Mesmo que Pedro afirma no texto, como nós lemos, e nós vamos olhar daqui a pouco detidamente, que Pedro afirma que, de fato, eles já sabiam da palavra de Deus, eles estavam alicerçados, eles já criam, mas eles precisavam ser lembrados constantemente dessa verdade. Irmãos, isso não só se aplica aos leitores originais de Pedro, não, irmãos. Se aplica a nós. Nós temos uma necessidade vital, nevrálgica e intransferível de sermos constantemente lembrados das verdades da palavra de Deus. Apesar de estarmos vivendo em Cristo, estarmos certos das verdades presentes conosco, sempre, irmãos, pode haver um momento na vida cristã de preocupação ou esquecimento. E muitas vezes na vida cristã, nós nos esquecemos do que nós somos em Cristo, do nosso propósito e da nossa verdadeira identidade. E passamos a agir como os filhos das trevas e não da luz. É necessário, portanto, que a verdade seja repetida várias e várias vezes. Pedro está escrevendo para remidos, está nos últimos dias de vida dele, a sua última carta, as suas últimas palavras, sabe o que é que ele diz? Ele não traz novidade. Ele diz: eu quero trazer de volta na mente de vocês essa verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Porque Pedro sabia que na caminhada cristã, muitas vezes nós nos esquecemos daquela verdade que no início trouxe impacto no nosso coração, brilho nos nossos olhos, mas que ao passar do tempo, o carvão, a brasa, foi se apagando. E Pedro vai fazer um recurso que todo mundo conhece, que é o recurso da repetição. A repetição ela é didática, irmãos. Nós sabemos disso. É com a repetição que se cria um hábito e que é com a repetição que se aprende. A repetição é uma das mais importantes leis pedagógicas e um dos mais eficazes recursos de aprendizado. E Pedro sabia disso. Pedro não tem pretensão de pregar coisas novas. Aqui nesse texto, ele diz: meu objetivo, até eu morrer, eu vou me empenhar, vou me esforçar para gravar na mente de vocês a palavra de Deus, o santo evangelho do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Ele repete aquilo que já ensinou. Ele reaviva aqui a memória dos irmãos, dos leitores, acerca de verdades que eles já conheciam e nas quais já estavam firmados. Mesmo que os remidos tenham conhecimento básico da verdade e sejam plenamente doutrinados na verdade do Evangelho, Pedro acha necessário fazê-los lembrar. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo foi dado à igreja. Foi justamente, entre vários motivos, um deles foi para lembrar os cristãos das verdades já aprendidas. Jesus falando do Paráclito, do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, lá em João 26, 14, 26, ele diz: ele vos fará lembrar de tudo. E eu quero trazer, como diz
o profeta Jeremias, nas Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que Pedro está fazendo. Está tentando trazer na memória dos seus leitores aquilo que pode dar esperança. E é isso que a gente tem que lembrar como remidos. Pedro sabia disso. Porque os irmãos, eles já sabiam de tudo aquilo. E veja como Pedro diz. Eu sempre vou lembrar de vocês, mesmo que vocês estejam certos da verdade, dessa verdade. Mesmo que essa verdade seja uma realidade para vocês. Mesmo que vocês estejam firmados. Porque vocês sabem que os irmãos aqui, a quem Pedro escreve, eles são os irmãos da dispersão. E eles já sabiam que eram salvos em Cristo. Eles já sabiam que essa vida seria difícil. Eles também já sabiam que tinha uma pátria nos céus aguardando no fim. Eles sabiam que deviam crescer no conhecimento e na graça e se parecer com Cristo Jesus. Eles sabiam de tudo isso, mas mesmo assim, eles precisavam ser lembrados, mesmo sabendo disso tudo. Irmãos, ninguém, vocês que são pais e querem colocar bons costumes nos filhos, vocês sabem, se não houver repetição, acabou-se. Chega no filho de vocês e vocês querem que esse filho seja organizado, arrumando o quarto dele. Aí você diz assim, olhe, é a primeira vez e única que eu vou falar, arrume sua cama. Ah, rapaz, ele vai, meu amigo, tem que repetir isso reiteradas vezes até se tornar um hábito. Porque você vai dizer uma só vez, não vai funcionar. Depois do outro dia, no mesmo dia, no outro dia, ele já vai esquecer. E por que é que Pedro está fazendo isso aqui? Lembrando pessoas que já sabiam disso. Sabe por quê? Para que aqueles irmãos, em meio às dificuldades e às perseguições, tivessem a esperança / certeza reanimada. Aquela chama daquele carvãozinho que está quase se apagando ali na churrasqueira, ele precisa receber o oxigênio. Nós precisamos, quando estamos igual um carvão apagando-se, receber o oxigênio do Evangelho para voltarmos a brilhar, irmãos. A vida cristã ela é oscilante. Ela é igual a uma montanha-russa. Está em cima, depois está embaixo, ela é oscilante. Com o tempo, parece que o carvão ele vai se apagando, irmãos. E tem que vir alguém e abanar, soprar. E Pedro está fazendo exatamente isso. É isso que Pedro está fazendo com essa carta. E principalmente para aqueles irmãos, pedindo a ele que eles focassem naquilo que era mais... Pedro é pastor, ele está pastoreando a igreja de Cristo. E Pedro está pedindo àqueles irmãos que já conheciam para que eles focassem naquilo que era mais importante em sua vida. É isso que Pedro quer enfatizar. Irmãos, nós sabemos que nessa vida conturbada que nós temos, esse frenesi, essa vida cheia de percalços, cheia de vicissitudes, de intempéries, de problemas, cheia de afazeres, cheia de distrações, porque a vida de todos nós é assim. É fácil, irmãos, ser engolido pela rotina e acabar na vida cristã adormecendo para a realidade das coisas eternas e espirituais. Por isso que Paulo aos Coríntios diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são fugazes, são efêmeras, são fugídias, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem, elas são eternas. A propósito, você já aprendeu a contemplar o invisível? Nós somos chamados para isso, irmãos. É fácil a gente começar a viver a vida no automático. Fazendo as coisas no automático, empurrando com a barriga. A gente, na realidade,
começa a apreciar. Aí vê o que é que acontece. Uma inversão absurda de valores. Começamos, diante desse relato que eu acabei de falar, a priorizar o que é passageiro e a gente começa a deixar de lado as coisas eternas. A gente adormece no volante e dorme sem perceber. E olha, se a gente se mantém dormindo no volante por muito tempo, pode ter certeza que o acidente será feio, irmão. Será feio. Na caminhada da fé. E você pode se machucar muito. Pode machucar alguém por aí também. E aí é que entra, irmãos, a beleza do Evangelho. Quando nós somos lembrados das boas novas da salvação em Cristo, da esperança da vida eterna. E o Evangelho e a palavra de Deus é um grande despertador que toca no nosso coração. Aí você para pensar, espera aí, por que é que eu estou priorizando tanto isso daqui? Por que é que isso está tirando o meu sossego? Por que é que eu estou tão preocupado com isso? Se isso vai passar, é isso que o Evangelho faz. Ele começa a realinhar os nossos amores, recalibrar as nossas emoções e reordenar as nossas prioridades. Por que é que eu estou preocupado com isso? Porque essa coisa secundária aqui na minha vida não está saindo da minha mente. Não sai da minha boca. Não sai dos meus planos. Isso daqui tem me consumido, tem tomado todas as minhas decisões, todos os meus anseios, e passam por essa concupiscência, vamos dizer assim. Se isso que está tirando meu sossego vai passar. O Evangelho começa a reordenar isso. E esse alarme começa a dizer e tocar no nosso coração. Por que é que eu vivo nessa terra? Como é que eu estou vivendo nessa terra? Como se a minha existência se resumisse a essa existência miserável. Porque Paulo diz aos Coríntios, se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o Evangelho faz isso, irmão. É o Evangelho que faz isso. O Espírito Santo usa o Evangelho para despertar a gente desse torpor e falar assim, acorda, meu querido. Acorda, meu brother. Você está dormindo, meu irmão. Você está dormindo ainda. Se você nunca acordou, acorde agora, meu querido. Acorde agora. Se não for remido, acorde crendo em Jesus. E saiba que tem uma realidade eterna. E você está aí caminhando para a destruição eterna. Se você ainda não acordou para isso. Ouça a voz de Cristo dizendo, venha para a vida antes que seja tarde demais. Mas se você já é remido e creu no Senhor Jesus Cristo, e se porventura na sua vida cristã você está cochilando, acorde, meu irmão. Paulo diz aos Efésios, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. O mesmo Paulo, agora em Romanos, ele diz, e digo isto a vós outros, irmãos, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Irmãos, o Evangelho nos diz todo dia, a sua carreira não é o seu dinheiro mais importante, não são os grandes feitos, nem sequer mesmo a sua família. Nem sequer uma decisão política mais importante, irmãos. Essas coisas têm seu lugar, mas elas não são as mais importantes. A mais importante, irmãos, é nós cumprirmos o nosso propósito diante de Deus. Por que é que nós estamos nessa terra? Qual é a finalidade última do homem? A finalidade última do homem é gozar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Essa é a nossa finalidade. Nós temos que entender que o Evangelho, ele não é só a porta de entrada para a vida cristã. Ele é o caminho para continuar nela. E também de onde tudo vem. Aquilo que a gente precisa nesse caminho, queridos, vem do Evangelho. O Evangelho não existe só para os descrentes. Tem muitos de nós que achamos que o Evangelho só é para os descrentes. Ou para novo convertido, aprendeu agora, precisa, né, para crescer um pouquinho. Não. O Evangelho é para todos os crentes de toda a idade e de toda experiência. É do Evangelho que surgem as fontes inesgotáveis de vida que Jesus nos dá para nós chegarmos firmes até o final da nossa caminhada, quando nós nos encontrarmos com Ele. É o Evangelho que vai nos fazer crescer na maturidade. Vocês já viram uma criança como é que ela aprende as coisas? Ela aprende as coisas por repetição. E o Evangelho, Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: eu não me envergonho de escrever as mesmas coisas para vocês. Ele diz isso aos Filipenses. Então, meus queridos irmãos, na repetição, na lembrança daquilo que você já sabe, é assim que a gente continua com foco. É assim que a gente chega cada vez mais perto do novo homem que está sendo construído em cada um de nós, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo sábado, todo domingo, aqui na missão e em outras comunidades, é um despertador que toca nos lembrando daquilo que é essencial para a nossa vida. Por isso, irmãos, não falte aos cultos, não perca a oportunidade de ser lembrado pela palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos toda semana. Isso vai fazer toda a diferença no seu crescimento espiritual. Isso vai fazer que você cada vez mais se torne parecido com Jesus e futuramente você vai colher os frutos dessa sua escolha. Mas veja que interessante. Quando Pedro diz assim, versos 12, né? Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los, e eu acabei de escrever isso, destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Só que presta atenção, irmãos. Além de nós mesmos, de nós sermos lembrados sempre do Evangelho, nós também precisamos, irmãos, passar isso adiante. Não é nós apenas sermos lembrados disso, mas é nós passar isso adiante. E o versículo 13 até o 15 vai falar exatamente sobre isso. Nós devemos deixar como lembrança aos outros a certeza do Evangelho. Não é só nós sermos lembrados, mas é nós passarmos isso aos outros. Isso aí tem implicação principalmente para vocês, pais. Para vocês passar o bastão do Evangelho para a próxima geração que saíram de vocês. Vocês passarem essa esperança para os próximos, sejam familiares, sejam amigos. Quanto mais Pedro tem consciência da aproximação de sua morte, mais pressa sente em refrescar a memória dos crentes acerca das verdades cristãs. Leia comigo os versos 13 agora. Ele diz assim: considero importante, enquanto estiver neste o que, irmãos? Tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é que, enquanto estivesse vivo, era a intenção e dever dele despertar os santos, os remidos, os salvos, as ovelhas de Cristo com lembranças frequentes. Ao aproximar-se do fim da vida, como ele vai dizer daqui a pouco, o apóstolo Pedro considerou apropriado alertá-los para o perigo do torpor espiritual. O termo despertar aqui, quando ele diz assim, considerem importante,
enquanto estiver no tabernáculo, despertar, a minha pelo menos diz, né, a NVI, despertar, significa aqui, irmão, estimular, significa acordar. Pedro sabia que a nossa mente tem a tendência de acostumar-se com a verdade e deixar de dar-lhe o devido valor. Irmãos, nunca se acostume com as coisas sagradas achando que é comum, porque não é comum. Irmãos, vocês já pararam para perceber que ao longo da vida cristã, nós às vezes achamos que Deus tem a obrigação de ser misericordioso conosco e ser gracioso conosco. E às vezes, quando os barcos da nossa vida começam a tremer, entra na tempestade, nós, Deus, por quê? Fica com raiva de Deus. Irmão, brother, comece a trabalhar na tua mente de que Deus não te deve nada, bicho. O que tu merecia era o inferno, brother. Olha, Deus dá livramento a tu, Deus dá graça, Deus protege a tua família, supre tuas necessidades. Tu tem que entender que isso é graça o tempo todo. Deus não deve nada a tu, meu irmão. O que Deus precisava fazer e quisesse, e não ia afetar nada o caráter dele, nem ia deixar de ser bom, porque ele criou pela graça, era mandar todos nós para o inferno. Só que nós temos um costume na caminhada cristã que parece que o fato de Deus ser gracioso todos os dias se tornou agora uma obrigação dele. E que ele agora está obrigado. Meu querido, lembre-se sempre que misericórdia e graça de Deus não é obrigação dele. Ele não tem a obrigação, irmãos, de manter a sua saúde, de dar livramento a você e a mim. Esse é um ponto e parece que é igual quando você começa a ajudar determinada pessoa. Não sei se já vou acontecer isso com vocês. Você ajuda, dá o suporte àquela pessoa, dá. Depois, aquela pessoa passa a agir como se fosse uma obrigação sua. Sendo que inicialmente foi pura graça deliberada sua. E as pessoas, às vezes, acabam ligando, principalmente nesse contexto, o Magno sabe melhor do que eu não como eu, né? Principalmente lá no Cipó. As pessoas fazem ligação para você, não mais assim, é como se fosse uma exigência. Queridos, entenda bem, Deus não deve nada a você e a mim. E às vezes você se coloca no patamar como se fosse uma obrigação moral de Deus. Pedro usa a mesma metáfora que Paulo usou, usando a palavra tabernáculo, para falar de seu corpo. Uma casa. Vocês sabem que uma casa, irmãos, é diferente de um tabernáculo. Falando nisso aqui? Sim? Irmãos, vocês sabem que uma casa, a casa de vocês e a minha, ela é diferente de um tabernáculo. Ela é firme. E a casa, ela traz a ideia de permanência. Porque você morre, aí a casa fica para os filhos. Quantas pessoas já não moram na casa que era dos avós? Mas Pedro, ele não usa a palavra casa aqui para falar do seu corpo. Ele usa a palavra tabernáculo, que é uma habitação temporária, frágil. A figura de linguagem transmite aqui uma ideia de temporalidade, por causa da brevidade do tempo que ainda resta. Pedro quer que os seus leitores estejam conscientes da autoridade e da importância dos seus ensinamentos. E aí nos versos 14 e 15, Pedro vai falar agora da consciência da chegada da morte, que ele já tinha. Versos 14, ele diz assim: porque sei, ele sabe, irmãos, que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Irmãos, quanto mais Pedro tem consciência da aproximação de sua morte, mais pressa
sente em refrescar a memória dos crentes acerca das verdades cristãs. Assim como Paulo tinha convicção de que a hora da sua morte estava chegando, porque ele escreve a sua última carta dizendo: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A semelhança de Paulo, Pedro aqui também afirma que o Senhor Jesus já havia revelado a Pedro o fato da sua morte e também o modo pelo qual ele morreria. Porque quando você vai olhar para João lá, João fala, que o próprio Jesus fala sobre isso, mostrando de que tipo de morte Pedro ia morrer. Morte de cruz. Muitos anos, irmãos, já haviam passado desde então. E aqui o apóstolo Pedro, idoso, que pelo curso normal da vida, sua morte já estava mais próxima, essa consciência, ela se tornou ainda mais firme. Sua determinação de cuidar do bem-estar do seu povo, do povo de Deus, durante o tempo que lhe restava. Pedro fala aqui nos versos 14 de sua morte, como deixar a habitação terrena. Seu corpo, que ele chama de tabernáculo. Assim como um tabernáculo, irmãos, ou tenda, é uma habitação temporária para viajantes, o nosso corpo é uma estrutura na qual habitamos durante nossa peregrinação aqui na terra. Quando nós morremos, irmãos, nós deixamos este tabernáculo. E a promessa, até o irmão enfatizou isso no culto, a promessa é de, além de novos céus e nova terra, é promessa de um corpo glorioso, uma casa espiritual que somos nós mesmos, um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. E o interessante é que Pedro, velho, idoso aqui, ele diz assim, eu me empenharei. Interessante que a palavra empenho, ele já usou reiteradas vezes. Quando foi a semana passada que ele falou sobre crescer, ele disse, irmãos, empenhem-se. E aqui ele usa também novamente, no versos 15, que ele diz assim, olha, eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Irmãos, ele quer com mais diligência, com mais urgência, porque Pedro sabia que o tempo dele estava acabando, que ele tinha mais passado do que futuro. O senso de urgência, de foco, bate na gente, irmãos, quando a gente sabe que o tempo está acabando. Se vocês soubessem que iria morrer em dezembro, eu tenho certeza que muitas prioridades seriam reordenadas. Por quê? Porque o senso de urgência e o foco, ele bate na gente quando nós sabemos que o tempo está acabando. E assim aconteceu com Pedro. A gente começa a focar naquilo que de fato é importante. E Pedro sabia o que era importante. Ele sabia que talvez no dia seguinte ele não tivesse mais ali. É por isso que ele fala, enquanto eu ainda estiver neste tabernáculo, a coisa certa a fazer é despertar vocês. É justo, é necessário despertar vocês com evangelhos, com a lembrança disso daqui, porque eu sei que estou prestes a deixar esse tabernáculo. Eu acho lindo, irmãos, essa figura de linguagem que Pedro usa para falar do corpo dele. Este tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, era uma barraca armada por nômades. O próprio povo de Deus, Israel,
A própria arca do Senhor repousou em tabernáculos, em tendas, durante a sua peregrinação lá no deserto até a terra prometida. E observe o simbolismo de Pedro ao usar essa palavra para o corpo dele, tabernáculo. Esse corpo não era a casa final. Esse corpo era apenas uma casa temporária até que chegasse ao seu lar permanente. E Pedro usa essa linguagem. Tanto é que ele usa outra palavra para reforçar essa ideia, que vai estar aqui no versos 15, que eu quero detalhar aqui com vocês. Que ele diz assim: eu me empenharei para que também, depois da minha o quê? A de vocês todas usam partida. Sabe qual é a palavra partida aqui no original? Êxodos. É muito interessante. Pedro estava numa peregrinação para a terra prometida por Jesus. Veja a conexão que Pedro está fazendo aqui, irmãos. Lá na primeira epístola já chamou das 12 tribos dispersas. Ele está fazendo um paralelo com o povo de Israel. Aqui ele usou a palavra no original êxodos. Interessante, irmãos, porque ele está dizendo, olha, eu estou numa peregrinação. E essa peregrinação é para a terra prometida, mas não é para Canaã, não. É para Jerusalém celestial. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar lugar. Por isso ele vivia em uma tenda, numa habitação temporária, porque ele sabia que o êxodo dele estava chegando. Era hora dele ir para a terra prometida. Esse corpo corruptível, terreno, iria passar. Ele estava prestes a ser trocado no dia da ressurreição do justo pelo um corpo glorioso, permanente. E no novos céus e nova terra, no estado eterno, na sua pátria celestial, gozar para sempre. E Pedro está dizendo que chegou a hora. Ele está dizendo de forma bem clara aqui, irmãos, que está perto a partida dele. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, chegou a hora de desamarrar as cordas da tenda, do tabernáculo e partir. Ele não acreditava que ia deixar de existir, feitos materialistas. Mas também não acreditava que ele ia reencarnar, como os kardecistas. E também nem acreditava que ia dormir, como as testemunhas de Jeová e os adventistas. Mas que ele estava partindo para outro lugar. Porque a morte, ela não cessa a existência. A morte, ela nos remete para outra existência. Porque deixar de existir já não é uma possibilidade para quem está vivo. Por isso que vir a este mundo é algo radical. Porque não existe uma tecla de delete onde eu possa clicar e deixar de existir. Ele estava prestes, irmãos, aqui a dobrar sua tenda e voltar para a sua casa. E Pedro tinha certeza que esse momento tinha chegado, porque ele lembrava das palavras de Jesus para ele, acerca de como ele iria morrer. Vocês podem olhar depois, em João capítulo 13, não precisa abrir, no versículo 36, quando Judas saiu do meio dos discípulos para trair Jesus, e Jesus fala assim: agora o Filho do Homem foi glorificado. Eu vou ficar mais um pouco com vocês. E Pedro pergunta: Senhor, para onde é que tu vais? E Jesus responde: olha, Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde você vai me seguir. E Pedro entendeu que Jesus estava dizendo para ele que ia ser executado. E que um dia Pedro seria executado também. Tanto é que Pedro ele replica. Replica o quê? Replica o quê para Jesus? Por que eu não posso te seguir agora, Senhor? Por que eu não posso te seguir agora? Eu vou te seguir agora. Porque eu darei a minha vida por ti. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, dá a vida por mim.
Você não está pronto para isso, Pedro. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Mas Jesus, ele não para aí. Ele fala mais tarde: você vai me seguir para onde eu vou. E tanto é que quando Jesus ressuscita, nós lemos lá, aqui na leitura devocional, que Pedro escolheu para nós, né, o Pedro que não é apóstolo, ele vai àquela praia, vocês leram aqui, ele vai àquela praia para restaurar Pedro, ele restaura Pedro, mas ele lembra Pedro que o que ele já tinha dito. Depois que ele restaura Pedro, ele diz: Pedro, em verdade te digo, que quando tu era mais moço, tu te exigias a si mesmo e andavas para onde queria. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te exigirá, te levarás para onde não queres. E o texto bíblico de João, no capítulo 21 que nós lemos, diz no seu relato, no Evangelho, que ele disse isso para significar o gênero, o tipo de morte que Pedro teria para glorificar a Deus. Quando Pedro ficasse velho, que já é no caso que ele escreveu aqui, ele teria suas mãos estendidas e amarradas para glorificar a Deus com sua morte. E a tradição, e eu falo que a tradição é confiável, os primeiros pais da igreja diz que por volta do ano 65, o imperador Nero, que foi o que mesmo tocou fogo em Roma, ele mandou crucificar Pedro. E naquela hora ele deveria lembrar e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto da mesma forma que o seu Salvador. E Pedro sabia aqui já disso, que ele seria martirizado em pouco tempo. Talvez ele já estivesse preso, talvez, eu sei que já estava sendo apertado por Nero, já tivesse começado com as suas loucuras ali, o Nero. A gente não sabe, mas ele já sabia que estava perto de morrer. Mas em vez de ficar lamentando, lamuriando, querendo descansar, já que eu vou morrer mesmo, vou tirar férias do reino de Deus, já preguei demais, desde os Pentecostes, andei com Cristo 3 anos e meio, já preguei tanto, já fui para cima, fui para baixo, vou descansar um pouquinho. Não, Pedro tinha uma ideia fixa em sua mente: eu preciso lembrar os irmãos do Evangelho. Eu preciso reavivar, acender e lembrar do Evangelho. E eu vou usar todas as forças que ainda me restam, que o tempo que eu tenho ainda, para que depois do meu êxodo, porque é a palavra que ele usa aqui, depois do meu êxodo, vocês consigam se lembrar de tudo. E de acordo com os relatos dos pais da igreja do 2º século, o Evangelho de Marcos, em essência, é um relato que foi escrito por Marcos, no entanto, relatado por Pedro. Então você observe que por trás de Marcos está Pedro. Assim como por trás de Lucas, quem está é Paulo. E aí o propósito dele foi cumprido, porque ele queria deixar aí. Não tem nada mais melhor. Melhor do que a memória é o registro escrito. E nós sabemos que, em essência, uma das memórias do seu líder espiritual, Pedro, que foi testemunha ocular dos acontecimentos de Jesus, Marcos vai lá e digita. E escreve, digita como se tivesse. É porque houve aqui não sei se a palavra é o anacronismo, enfim, mas ele escreveu. Esse versículo aqui, 15, mostra com clareza a importância do ministério escrito. Ministério da escrita. Pois a palavra escrita ela é duradoura, irmãos.
Nós estamos até hoje falando disso. Por meio do registro escrito, uma pessoa pode continuar ministrando mesmo depois de partir para a glória. Por isso que livros são importantes. Bons livros, né? E por isso que nós devemos louvar a Deus por aqueles a quem Deus escolheu para ter a veia da escrita e escrever os bons livros de teologia. E mais glorificar a Deus mais ainda, porque Ele próprio escreveu esses, usou esses para escrever as suas santas palavras. Esse versículo mostra com clareza, irmãos, a importância desse ministério da escrita. E esses versículos são particularmente valiosos, pois mostram as prioridades de um homem de Deus que está vivendo à sombra da morte. Olha aqui, ó, você quiser saber qual é a prioridade de um homem de Deus aqui, ó, que está na iminência da morte. Irmãos, pelo amor de Deus, você conhece um homem de Deus que quando ele vai envelhecendo, você começa a analisar as prioridades dele. E aqui nós temos as evidências claras da prioridade de um verdadeiro homem de Deus que está vivendo à sombra da morte. Depois de Pedro ter escrito isso, aqui nós estamos sendo lembrados dessas palavras que ele escreveu. E quase cerca de 2000 anos depois, na cidade de Caruaru, o evangelho foi chegando no Brasil, nessas terras tupiniquim. Nós estamos aqui, num sábado à noite, lendo as palavras desse homem, que queria que o evangelho fosse reavivado na mente daqueles leitores. Nós estamos aqui sendo lembrados das palavras de Deus por meio de Pedro, que continua nos ouvidos. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro não queria que ele fosse lembrado. Pedro queria que Jesus fosse lembrado. Irmãos, o que é que você deseja que as pessoas lembrem de você? Qual é o legado que você quer deixar? É o seu grande nome? É um grande nome na sua carreira? É a fama? É o que é que você quer ser lembrado? A tua história, o teu legado? Faça isso não, irmãos. Deixe isso para os ímpios. Nós devemos desejar ardentemente uma coisa para os nossos familiares, filhos, amigos, pessoas que trabalham conosco, uma coisa só: que eles se lembrem de Jesus. E que se lembrar da gente, vincule ao nome de Cristo. Nós não fomos chamados, irmãos, para contar os nossos feitos e a nossa história. Nós somos chamados para contar a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que essa muda as pessoas. E Pedro entendeu que a vida não é sobre nós, a vida é sobre Jesus. Nós não estamos aqui, irmãos, para contar a nossa história. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós não estamos aqui, irmãos, nesse mundo para viver a nossa vida. Nós estamos aqui para mostrar que mais importante do que a nossa vida é Jesus, e Ele vale mais do que ela. Se Cristo tinha usado Pedro, se Cristo tinha santificado alguém como ele, certamente faria isso com todo aquele que crê. É por isso que ele é como se ele dissesse as suas últimas palavras aqui: lembre-se de Jesus. Irmãos, não precisa lembrar de mim. Lembre de Cristo. Lembre-se da obra dele. Lembre-se da vida dele. Da vida que você já tem. Lembre-se de Cristo Jesus. Diferente, né, irmãos, de alguns líderes hoje em dia, que quando você passa na placa da igreja, tem a foto dele e da esposa, assim, ó. Isso já é o sinal da primeira seita. Não é assim que nós aprendemos com Pedro. Nós temos que lembrar do nosso Salvador, irmãos, e passar essas memórias para as outras pessoas. O que é que esse texto tem a nos ensinar? Um milagre, eu vou terminar na hora. O que é que as aplicações desse texto? O que é que esse texto tem a nos ensinar? O que é que ele exige de nós? A primeira coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é a iminência da morte. A proximidade da morte. Eu quero dizer a você que só
de acordar, só de acordar hoje, nós já caminhamos um dia para mais perto da nossa morte. Às vezes você pode acordar de manhã e você deve dizer isso: Senhor, obrigado por mais um dia. É mais um dia, mas paradoxalmente é menos um dia também. É menos um dia. Só que diferentemente de Pedro, que ele sabia como iria morrer e sabia que estava próximo, ele sabia de sua partida, a gente não sabe. Jesus não revelou como você vai morrer. A Pedro ele revelou a maneira que ele ia morrer quando tivesse mais velho. A gente não sabe, irmãos. Pedro sabia, nós não. Talvez aqui nesse salão você não dure nesta terra até amanhã. Quem garante? Nós não sabemos quando vai ser o nosso fim. Nós não controlamos isso. Vocês sabem que tem muitos irmãos aqui que vieram da salvação eterna para cá, que estão congregando conosco, desde lá do antigo espaço da missão. E eles ficaram extremamente tristes. Por quê? Porque o pastor deles, que eu nunca o conheci, mas disse que era um homem de Deus, Ciro era de lá, simplesmente 6 horas da manhã, jogou bola e lá mesmo foi embora. Nós não sabemos a nossa partida, irmãos. Nós não sabemos. Então, eu quero dizer a vocês que a primeira coisa que esse texto nos ensina é sobre isso. Nós não controlamos, irmãos, a nossa vida. Eu sei que a gente vive como se nunca fosse acontecer, mas você não vai ficar nesse corpo para sempre. Graças a Deus por isso. Se você crê em Cristo, você vai ter um corpo glorioso. E se você não crê, o que te espera é um corpo de eterna maldição. Se hoje, então, você não creu em Cristo, faça isso. E você que creu em Cristo, vá remindo o tempo, porque os dias são maus. E lembre-se que um dia você vai deixar esse tabernáculo. Irmãos, daqui para você morrer, onde você vai gastar os seus esforços, as suas energias? Onde você gostaria de deixar? O que você gostaria de deixar de lembrança para as pessoas? Como é que você gostaria de ser lembrado? Quando você deixar esse seu tabernáculo, qual o legado que você está deixando, irmão? Segunda coisa que esse texto nos ensina é isso. Eu te pergunto, o que você vai deixar de legado depois que você partir? Pedro deixou o legado dele. Até hoje nós estamos aqui, usufruindo do legado que Deus, por meio dele, deixou. O Senhor de Pedro é o mesmo Senhor nosso. E Ele nos chama a continuarmos a espalhar as lembranças da fé que já foi nos entregue uma vez por todas. Por isso, se disponha e se esforce para fazer o que você tem para fazer, como se fosse o seu último dia, irmãos. Como se fosse o último dia seu. Ore ao Senhor nessa noite ao chegar na sua casa e diga: Senhor, usa-me para que eu lembre as pessoas de quem é Cristo Jesus. Me dê coragem, Senhor. Eu sei que eu sou covarde no meu trabalho, eu sei que eu sou covarde com os meus familiares, mas me dê coragem para compartilhar com aqueles que não te conhecem as boas novas da salvação em Cristo. E também, Senhor, eu quero que tu me dê coragem para animar na fé os meus irmãos que estão passando um momento de frieza espiritual, para que eles lembrem de novo, em todos os momentos da sua vida,
que o Senhor é salvador deles e que a esperança deles deve estar em Cristo e que sua fé seja avivada. Me ajude a edificar o teu povo também, Senhor. E pegar e arrastar pela mão aqueles que estão ficando pelo caminho. Me dê, Senhor, uma palavra de consolo para eu poder ajudar a tua igreja, Senhor. Ajudar as tuas ovelhas com o Evangelho. Que eu possa encorajar os meus irmãos com o Evangelho. Que eu possa repreender os meus irmãos com o Evangelho. Os irmãos que não estão andando segundo o Evangelho. Isso é normal, irmão. Nós devemos repreender uns aos outros. Paulo repreendeu esse Pedro, que já estava com dissimulação. Que eu possa, Senhor, repreender os meus irmãos e ser repreendidos por eles com o Evangelho. E que eu possa, Senhor, que essas palavras de vida sejam lembradas sempre por nós, irmãos. E tenha certeza, irmãos, que a única vida bem vivida é a vida vivida para Deus. E a terceira coisa, irmãos, para nós fecharmos essa noite, é que ele está deixando aqui as últimas palavras escritas por eles. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Sopradas no coração dele, compartilhadas por ele, Pedro. Irmãos, como nós somos gratos por cada uma dessas palavras desse velho apóstolo. Como é bom, irmãos, semana após semana, nós estamos vendo desde o ano passado, do ano passado, irmão, não sei, né? Enfim, desde 1 de Pedro, nós estamos olhando semana após semana, ver aquilo que ele escreveu, ver aquilo que o próprio Deus escreveu por meio de Pedro para nós, irmãos. Como é bom ser lembrado dessa certeza da vida eterna. Mesmo que a gente sabe de tudo isso, irmãos, mesmo que a gente creia, se você ainda não crê, você está esperando o quê? O inferno? Pare de fugir de Jesus Cristo. E finalmente, venha ter uma certeza dessa verdade. Nessa vida, Jesus é a vida. Jesus Cristo é a vida. Mas se você já é um remido, já creu no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é para você também. Lembre-se, você precisa ser lembrado e repite isso para as outras pessoas. É como Paulo disse a Timóteo antes de morrer: pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque no final das contas é isso que vai falar, irmãos. Pregar a palavra não é só subir ao púlpito, é também. Mas quando você aconselha o irmão, biblicamente, você está pregando a palavra. Quando você exorta o irmão, seja pessoalmente, seja por telefone, isso é pregar a palavra. É porque a gente ficou tão engessado que a gente pensa que pregar a palavra só aqui. Quando você aconselha o irmão biblicamente, quando você pega o irmão em crise e aconselha ele não da sua cabeça, mas biblicamente, irmãos, a palavra de Deus fala assim, essa aplicação é isso, você está pregando a palavra. E é isso que vai ficar. E em quarto lugar, eu quero falar sobre últimas palavras, para nós fecharmos aqui. Irmãos, interessante. Tem gente que é lembrada justamente pelas suas últimas palavras antes de morrer. Por exemplo, tem uma palavra que o imperador romano Júlio César, que ele ficou marcado na história, né? Ele foi traído e ele foi levado várias punhaladas nas costas, e dentre essas punhaladas, ele levou uma do seu enteado, um homem de confiança. E antes de ser assassinado em uma traição terrível, a frase mais famosa que quando ele leva a punhalada por trás, ele diz assim: até tu, Brutus. Acho que vocês já ouviram falar, né? E foi nesse contexto aí, de uma traição sofrida pelo enteado dele, o homem de confiança dele. Ele disse: até tu, Brutus. Para os ímpios, né? Para mim não, porque rei só existe um para mim, que é Jesus Cristo. Mas para os ímpios, o rei do reggae, Bob Marley, perto de morrer, vocês sabem que ele morreu de câncer, um câncer devastador que começou na pontinha do dedo do pé e se espalhou pelo corpo inteiro. Ele disse antes de morrer: o dinheiro não pode comprar a vida. Essas foram as últimas palavras de Bob Marley.
Um outro músico, agora já mais refinado, né? E grande compositor clássico, Mozart. Mozart disse antes de morrer, morreu novo, 35 anos. Ele disse: "O gosto da morte está nos meus lábios. Eu sinto o gosto que não é dessa terra." E aqui no Brasil, nós lembramos sempre de uma frase, uma das frases mais famosas do ex-presidente ditador brasileiro Getúlio Vargas, que ele escreveu uma carta suicida, e nas frases finais da carta ele disse, né, no final da vida, ele disse, nas últimas palavras ele disse o seguinte: deixarei, eu saio da vida para entrar na história. Essa foi a frase de Getúlio Vargas. Eu saio da vida para entrar na história. Interessante é que as últimas palavras de alguém antes de morrer, elas ficam nas lembranças. Até as últimas palavras dos homens mais famosos, homens da história, elas caem no esquecimento. As pessoas não vão lembrar sempre disso. As pessoas mal lembram. Talvez vocês de algumas dessas frases nem sabiam disso. Só que eu quero dizer que as últimas palavras de Jesus não, irmãos. Essas mudaram a história, vão ficar para sempre. E perto de morrer, Jesus na cruz olhou para os seus detratores, nós estávamos ali como agentes, e disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ao levar a ira de Deus sobre si, ao pagar pelos nossos pecados, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E pouco antes do seu último suspiro, ele disse: está consumado. Mas a morte não o deteu, ele ressuscitou e ele disse, antes de subir ao céu: todo o poder me dado, nos céus e na terra. Então, portanto, baseado nesse todo poder, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nas últimas palavras de Jesus, nesse livro, ele diz, em Apocalipse 22, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui eles terão direito à árvore da vida e entrarão pelas portas, pela cidade e pelas portas. As últimas palavras de Jesus aqui, irmãos. Agora nós vamos ouvir em Apocalipse, ele está falando de maneira indireta. Vamos relembrar das palavras que o Senhor Jesus deixou para nós, até que ele venha, e quando ele estiver junto com a sua igreja, sabe o que ele vai fazer? Falar palavras novas que não está escrito aqui. E eu te pergunto, irmãos, quais serão as tuas últimas palavras antes de morrer? Talvez você morra sem falar nada naquele momento, mas você pode falar agora. Quem está vivo é você. Você está vivo em Cristo. Talvez você tenha uma chance de testemunhar de Cristo uma última vez para quem estiver próximo de você. Talvez você pare e abra um sorriso nos lábios, sabendo que você está indo para a glória, assim como Pedro. E diga ao Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E diga: até eu, um pecador miserável, tenho agora acesso aos céus. Eu que não sou digno, mas Jesus morreu por mim. Talvez você diga que
igual Bob Marley, só que você vai parafrasear de uma forma diferente. Você diga assim: o dinheiro não pode comprar a vida mesmo, mas o sangue de Jesus comprou a vida eterna por mim. Talvez você possa dizer, feito Mozart, o gosto da morte está nos meus lábios, mas se você é remido, você diz assim, como ele disse, eu não sinto o gosto dessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus colocou nos meus lábios o gosto do céu. Ou talvez você diga, lembre-se disso, eu saio da vida para entrar na glória eterna. Deus abençoe a vida de vocês todos.